Quando nós paramos para analisar casos recentes de algumas obras, a gente chega na seguinte conclusão: a de que os protagonistas realmente devem ser tratados como protagonistas. E para isso a gente traz 4 casos, tanto recentes quanto mais antigos, para poder avaliar essa situação. Que são os casos do Gon Freaks, do Naruto, do Tanjiro Kamado e, é claro, do Yuji Itadori. Começando pelo Gon, ele é um daqueles protagonistas bem clássicos desse tropo shonen. Ele é determinado, animado e ele é bem espalhafatoso na maioria do tempo que a gente vê ele em tela. No entanto, para ele conseguir as conquistas que ele conseguiu ao longo da obra, que no caso é Hunter x Hunter, ele teve que penar bastante e passar por desafios realmente grandes e desafiadores para poder chegar onde ele chegou. Desde a passagem dele pelo arco do exame até o momento em que ele aprende a usar o Nen, é uma escala contínua. E por mais que ele seja talentoso, a gente vê que ele não chegou ali à toa, ele precisou passar por um grande processo e nem sempre, na verdade quase nunca, ele estava na posição de ser o mais forte, de fato, ali no meio. Mas em nenhum momento a gente vê o protagonismo dele ser retirado pelos outros personagens. Onde até mesmo o Killua, que é um personagem com uma história de fundo interessante, não toma o protagonismo dele de maneira alguma. Pelo contrário, o Killua ele tem o seu próprio protagonismo. Ele não precisa ofuscar o Gon para que isso aconteça. Nem mesmo os mestres dele ao longo da obra. É um caso parecido com o do Naruto, só que o do Naruto a gente já tem algumas peculiaridades, que é onde até mesmo ele, especialmente no clássico, ensina para o público o poder da resiliência, onde mesmo não sendo o personagem mais forte, mesmo tendo uma personalidade que irrita muita gente, ele é um personagem que ele mostra os valores dele e a dele de chegar onde ele quer chegar. Especialmente no clássico, esse personagem ele ganha muitos corações de todo o seu público de fãs, porque não por exatamente ele ser o mais poderoso, até porque no clássico ficou bem claro que ele não era ainda o mais poderoso. No entanto, ele ganha justamente pela resiliência, pelo foco e pela criatividade dele para poder lidar com as situações. E isso muda muito no Shippuden por conta do famoso tirar poder do nada, mas a gente vai chegar nisso depois. Então a gente chega no caso do Tanjiro Kamado. O Tanjiro ele é um protagonista recente, então muita gente ainda tem muitas opiniões divididas sobre ele, apesar de o anime estar trazendo várias facetas desse personagem, já que muita gente não leu o mangá. Mas a gente aprende muita coisa com ele também, porque o Tanjiro ele não é espalhafatoso como os outros, ele não rouba a presença de palco e ele não precisa. Ele tem o seu carisma e a sua empatia natural. Ele é um samurai de fato, pelo menos no conceito mais idealizado do conceito. Ali como espadachim ele tem valores, ele tem resiliência e ele tem uma mansidão que para muitos é vista como um defeito. No entanto, é daí que vem a maior força dele, porque como ele não é impulsivo, ele consegue pensar antes de agir, e é isso que torna ele um protagonista tão interessante. Ele não precisa correr atrás de nada para se provar. Ele está ali para fazer o trabalho dele e ele faz o trabalho dele com excelência, pensando sempre muito bem antes de fazer qualquer coisa. E é isso que chama a atenção nesse personagem especificamente. Depois de analisar todos esses casos, a gente tem o caso do Itadori. O Itadori que, na minha opinião, ele é um caso muito chato de se discutir, porque
ele tinha tudo para ser um protagonista interessante de fato. O grande problema dele, curiosamente, também é o grande problema do Tanjiro. Enquanto em Naruto o holoforte é todo direcionado para os personagens como Naruto, mas especialmente a personagem do Sasuke por conta da importância histórica que ele tem. E ali em Demon Slayer, o problema do Tanjiro é que constantemente ele é ofuscado pelos Hashiras, o que não chega a ser um defeito, é na verdade bem interessante. Aqui em Jujutsu Kaisen, infelizmente, o Itadori chega a ser ofuscado por qualquer personagem que cruze o caminho dele. Começando pelo Megumi, com a habilidade das 10 sombras, e terminando no Satoru Gojo, que muita gente começou a ver a obra porque achou que ele era o protagonista dela. Ou simplesmente porque o personagem chamou tanta atenção que esqueceram que existia um outro protagonista ali, que no caso seria o Itadori. E esse é o grande problema quando autores, em geral, eles perdem um pouco a mão nesses aspectos. Em Demon Slayer não chega a ser tão notório, porque a autora ela soube equilibrar a dosagem de protagonismo, onde o Tanjiro ele tem toda a jornada de aprendizado dele e ele realmente passa mais tempo treinando do que de fato lutando. Mas ele precisou respeitar os níveis de poder da obra, por isso que normalmente quando ele está lutando, ele é sempre ofuscado entre aspas por um Hashira, porque uma observação que a gente pode fazer é que lá no início ele não conseguia nem ser suporte para um Hashira, onde ele teve que ser salvo pelo Tomioka e não conseguiu nem dar uma ajuda para o Rengoku. Mas a partir do arco do Distrito do Entretenimento, ele conseguiu ser um suporte para o Uzui, conseguiu ser um suporte lá na Vila dos Ferreiros para a Mitsuri, e por fim ele conseguiu até vencer um Lua Superior. Ele só não conseguiu vencer o Akaza porque a gente sabe que o Akaza ele era muito fora da curva, até mesmo pro nível de um Hashira. Mas voltando. Em Demon Slayer a gente tem esse equilíbrio de protagonismo, a gente tem esse equilíbrio de palco. O que já não tem tanto em Naruto, porque em Naruto a história toda é focada praticamente no Naruto e no Sasuke. E a gente não tem um equilíbrio de presença de palco. A história é toda sobre os dois e o mundo ele fica meio de escanteio ali. A gente tem apenas pequenos vislumbres do que o mundo de Naruto poderia ser quando a gente tem arcos em outras vilas, ou quando a obra se preocupa em mostrar, por exemplo, os líderes dessas outras vilas. Agora, em Jujutsu Kaisen, o problema é justamente esse, a gente não tem um enfoque no Itadori. A gente vê ele se aperfeiçoando, mas não é tanto quanto os outros. E ele sempre é ofuscado, tanto é que ele pouco é lembrado como protagonista da obra. Na verdade, todo mundo zoa ele porque ele deveria ser o protagonista da obra, mas acabou que ele não teve tanto protagonismo assim até literalmente o final da história. Coisa que não dá pra reclamar de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ele supera em muito todos os outros animes, não só por conta do seu sistema de poder complexo, mas também pela capacidade de dividir o protagonismo perfeitamente entre seus personagens. Nem tudo é sobre o Gon, nem tudo é sobre o Killua. E a gente tem visto isso muito nessa última fase, eu acho que é a última fase, onde a gente vê o navio baleia.